Não dá pra ficar. Ai, tá confundindo. É um meio de quê? Organizar as coisas. Bom, mas a gente não tem a economia. A economia não é um meio de organizar as coisas? Não é? Mas e aí, onde entra a política? Ela tipo representa o poder, as normas, Isso. a ideologia. Mas sim, puxar as coisas, entendeu? Bater de frente, ir pra frente e um pouquinho atrás. Beleza. Mas vem cá, se eu não quiser fazer determinada coisa, eu posso. Sim. Por exemplo, a gente vive aqui em Hortolândia, sei lá, estamos em Hortolândia, estamos na faculdade. Vamos supor, eu estou com fome, certo? Vamos supor que eu estou com fome não, eu vi um carrão da hora na concessionária. Pô, que legal. Eu vou lá, pego aquele carro e saio de rolê. Eu posso fazer isso? Claro que não. Sem pagar. Eu vou fazer um test drive, né? Não, gente, o carro tá lá. Se não tem a segurança ali, pô, eu vou fazer um test drive. Fazer um test drive, vamos precisar, desce, bora. Por que eu não posso fazer isso? Que é uma política em cima disso. Né? É contra as leis? Política de não levar o Vai carro pegar as embora. coisas que é da outra pessoa. E quem faz as leis? Os homens, os representantes do povo que são os eleitos. Representante do povo. Ah! Então trabalha nisso e não souber. Isso. O próprio ato de viver em sociedade significa que o quê? Que nem todo mundo pode fazer o que quer a hora que quer, tá certo? Então, o que acontece? Esse grupo de indivíduos reunidos entre si, que vivem juntos, o que eles precisam ter? Eles precisam ter alguma forma de, primeiro, de concordar, né? Criar uma representação entre eles, Fazer as leis. representação entre árbitros, né? Eles precisam ter alguém que vai tomar as decisões. E precisa ter o quê? O mais importante? Não? Mais Constituição. importante que as regras é o quê? Constituição? A Constituição não é, né? Não? Não? A Constituição vale alguma coisa? Ou o cara tá roubando a minha concessionária, eu dou a Constituição pra ele, camarada, você tá errado. O O cara tá roubando, Código, vou comprar, camarada. Código Civil? Eu dou o Código Civil pra ele, camarada. Não pode fazer isso. Aí vem o fiscal, o fiscal vem fiscal, Você não pode fazer isso. Quem chega com uma... O dono da O dono? Não? Ah, polícia. Ó! Gente, Ó! de que adianta? Vamos pensar. De que adianta? Eu tenho regra. Nossa, da arma. De que adianta? Vai acabar a força. Olha, Não. tem que ter uma polícia. Qual é o papel de uma polícia? É alguém que obriga você a cumprir as leis. Certo? Então não adianta nada você ter norma sem ter quem faça cumprir. Vamos pensar, na nossa sociedade é mais difícil pensar na política. E numa sociedade, sei lá, tribal. Sociedade, aquele vocês viram o filme A Guerra do Fogo? Os três, os caras vão lá. Três é o nome da primeira tribo. Eles vão em busca do fogo. Certo? O que garante que, vocês viram, lá não rolou poligamia. Apareceu uma mulher e o que aconteceu foi uma monogamia entre um casal só. O que garantiu aquilo? Primeiro, da onde foi tirada a ideia de que aquela mulher só ia ter relação com um homem e que isso ia ser, e como isso foi cumprido? Oi? Marretada, né? Marretada. Isso é político ou não? Sim. É política? É. Quem acha que não é? Não? Vocês entenderam então o que é política? Então a gente
se a gente for pensar no conceito de política, a gente pode buscar normas que a gente está pensando em algo mais elaborado. Povos, ideologia, discurso. Pode buscar tudo isso. Isso vai ser efeito, né, mais elaborado da política. A gente vai ver, na nossa sociedade, para pensar política, é preciso pensar isso. Mas, se a gente for chegar ao conceito de política, o conceito de política é isso, é poder. O que é o poder que a gente acabou de falar? Poder se resume a mandar o quê? Obedecer. Certo ou está errado? Bem? Por que isso é poder? O que isso é poder? Vamos pensar aqui. Vamos misturar os dois gestos. Por que isso é poder? Vamos prestar atenção. A gente tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que manda e o resto tem que obedecer. Tá certo? O que isso gera em favor? Quem manda usufrui de benefícios outros, além do ato simples de mandar. Quem manda não manda só por mandar, só por mandar. Né? Tem uma contrapartida, tá certo? Porque senão todo mundo quer mandar. Você concorda? Todo mundo quer mandar. De duas uma. Ou o homem vive isolado, ou ele vive em sociedade. Ou ele vive sozinho e não tem política, ou ele vive em sociedade, né? Como eu acho que não tem registro a maioria dos registros antigos é de homem em sociedade, né? O homem é o Aristóteles falava, o homem é um animal político, por natureza, um homem político. Então, o homem, na época do Aristóteles, não tinha ainda descoberto ainda toda a lei do Darwin, seleção das espécies, evolução, né? Eles acreditavam que o homem sempre existiu. Então, para o Aristóteles, o homem, esse homem sempre existiu, é um animal político. E junto com ele vem mecanismos de mandar e obedecer, né? Então é isso. Isso é política. Tá claro? Certo? Então o que a gente vai ver? Quando a gente fala em teoria política ou doutrinas políticas, o que a gente está falando? Pensando, o que a gente pensa em relação ao poder? Então uma doutrina, uma teoria política vai ser uma teoria que explica o quê? Quem manda e quem obedece. Isso, determinada organização do quê? Poder. Do poder. Tá certo? Então é isso que a gente vai ver. Bom, mas a organização do poder, ela é separada de uma organização econômica? Você pode mandar e pode obedecer sem comer, sem se vestir, sem beber água? Não. Não. Então, toda política implica, toda relação de poder, ela tem por trás uma situação econômica, ela organiza a produção, né? Por exemplo, quem dá um exemplo? Numa tribo indígena. Qual que é a gente tem uma teoria política que justifica uma determinada organização do poder. E essa organização tem uma economia específica, né? Vamos pensar, numa tribo indígena, que a gente tem as tribos indígenas no Brasil, é lógico que eu vou simplificar. Mas vamos pensar, você tem o quê? Quem que é o chefe? Cacique. Tem o cacique, né? E o resto é índio. Tá certo? Bom, e vamos pensar, tem a clivagem também, a divisão de gênero, tem homem e mulher. Você sabe qual é a peculiaridade de várias tribos indígenas brasileiras? Divisão do sexo, quem trabalha? É lógico que a gente pode pensar, né? Aquela separação, o homem caça, pesca, e a mulher